Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. Olá, você ama acupuntura, gostaria muito de estudar e está procurando um curso. Ah, mas você vai fazer aquele que é mais barato? Gente, a relação custo, valor do curso e qualidade, ela não é realmente diretamente proporcional, mas você tem que olhar, não é essa questão do valor. Primeira coisa é olhar a qualidade do que você vai receber e não a qualidade que se fala. Você tem que olhar a qualidade das pessoas que passaram por ali. O que elas estão fazendo. Um indicador muito importante é se elas estão sendo só acupunturistas. Se elas estão conseguindo viver só de acupuntura. Porque quando a pessoa precisa já associar com fisioterapia, com, sei lá, qualquer outro recurso, pedras quentes, massoterapia, tem alguma coisa falhando. A acupuntura, ela exige muito para dar resultado. E quanto mais você mistura com as outras coisas, mais você se afasta de conseguir esse resultado dela. Então essas pessoas que já tiveram que agregar alguma coisa, falharam. E se isso for comum no curso que você está querendo fazer, é um indicativo de tomar cuidado. Mas é comum as pessoas que querem ter alunos tal, lançam mão da concorrência por preço. Imagina assim, um profissional querendo começar a trabalhar e ele tem duas alternativas. Uma é baixar o preço para que quem quer fazer, em vez de ir no colega dele que é mais caro, vá nele. A outra alternativa é ele buscar as oportunidades que ele pode mostrar o que realmente ele consegue fazer, o quanto ele é bom. Porque a escolha vai ser por isso depois. Pode demorar mais um pouco, às vezes sim e às vezes não. Então essa história de buscar uma escola pelo preço, ela tem um problema sério. É que o teu crivo, a tua escolha, não levou em consideração muito a qualidade. E tem aquela conversa, aquela desculpa, não, mas o pessoal é legal, tem que ver o resultado. Por quê? Porque esse barato às vezes implica em fazer outros cursos para você começar a dar conta. Eu passei por isso e tive que fazer várias escolas para ir corrigindo problemas das formações anteriores. Então, esse é um problema que você pode estar arrumando para você. Tudo bem, às vezes você tem uma condição assim, olha, aonde eu moro eu não tenho muita alternativa e eu gosto muito dessa área, eu quero muito entrar nessa área. Pois bem, a gente tem hoje em dia as oportunidades online, né? Embora a acupuntura, nem tudo se resolve no online, é lógico. Aí uma alternativa que eu tenho para você, porque senão você vai repetir o meu erro, fazer 4 cursos de acupuntura, acho que eu fiz 5 de fitoterapia, uns 3 cursos de diagnóstico. Sai barato isso? No fundo sai barato? Para conseguir até o retorno do meu investimento, quanto tempo eu não investi, quanto dinheiro eu não gastei? Então a minha dica é para você abreviar isso. Até porque, quando você faz um curso bom, em que o resultado desse curso leva as pessoas a serem bons praticantes, bons profissionais,
logo você começa a ter o retorno. Como assim? Não dura 2 anos um curso? Os bons cursos duram, né? Principalmente aqueles que têm um crivo do MEC no seu diploma, tem um reconhecimento. E, e eles estão, por exemplo, para isso eles têm que cumprir um determinado número de horas, por exemplo, da parte teórica e da parte prática. Mas às vezes o curso tem tudo isso e você não sente firmeza no que você começa a ver ali no ambulatório, por exemplo. Os professores são muito legais, mas eles vivem de dar aula. Esse foi um detalhe importante que eu comecei a prestar atenção quando eu fui passando pelos cursos. Eu falei, poxa gente, o cara é muito bacana, mas eu não estou querendo aprender a dar aula, eu quero aprender a resolver. Não, mas ele fala, olha, aqui você faz isso, faz isso. Poxa, se ele faz, por que que ele não vive daquilo? É, é meio chato a gente falar, mas é verdade e assim, não falo de graça. 2 mestres me falaram isso, me chamaram a atenção. E isso fez muita diferença para mim, para conseguir sobreviver, ou melhor, viver da área. Então, isso me fez até, quando logo que eu me formei, a gente recebe convites para dar aulas, as escolas fazem esses convites. Os recém-formados os recém-formados são um grande manancial para as escolas abastecerem seu grupo de professores. E a hora que eu vi que eu estava fazendo aquele trajeto de mal me formei, mal sei fazer, ia começar a dar aula, eu dei uma balançada e abandonei. Abandonei e passei 10 anos me dedicando a aprender e a praticar. A hora que eu comecei a ver resultados da minha prática clínica, aí eu pensei em voltar para procurar um lugar para dar aula. Por que isso? Porque dar aula é legal da maneira que você tem que estudar de novo, você tem que ajudar as pessoas a entenderem, para isso você começa a entender mais. Outra coisa, você leva a sua experiência profissional para quem está aprendendo. Sai daquele discurso de livro. E muitas vezes o discurso de livro ele é embasado por porcentagens científicas, estudos científicos de porcentagens de resultados. Na prática, isso não é legal. Não é assim que você se forma um bom acupunturista. Você não vai chegar para o seu paciente e falar assim, olha, o seu trabalho, o seu problema, ele tem tantos % de chance da gente resolver por conta... Aí não dá certo, vai falar assim, você estava naqueles tanto por cento pequenininho e você foi premiado, que não se resolve. A gente não busca porcentagem, a gente busca o caminho para melhorar cada pessoa. O raciocínio clínico é bem diferente. E eu quero lembrar que esse tipo de pesquisa não é da natureza do conhecimento que leva à acupuntura. Seria equivalente a você falar assim, olha, se eu pôr açúcar na água, tantos % dessas águas vão ficar adocicadas. Se eu pus açúcar, fica doce. Se não ficou doce, eu pus outra coisa. Esse é o universo que vai orientar o raciocínio e a forma de trabalhar. E o próprio conhecimento da acupuntura, ele tem muito a ver com esse raciocínio, com a experiência. Então, o que acontece? Se você vai buscar uma escola pensando no valor, você pode estar atrasando em muito a sua formação ou enterrando o teu sonho de ser um bom acupunturista, de ser uma pessoa que consegue tratar as pessoas. Mas aquela coisa, mas é a escola que eu tenho perto. Então a dica é o seguinte,
a gente tem bons complementos online. A gente vai ter uma escola por um diploma. Eu fiz isso, várias pessoas que eu conheço fizeram isso. Ter um diploma para ter algum reconhecimento formal no Brasil. E depois tem algumas opções online que vão ajudar você a superar os limites da sua formação original. É uma saída viável. Ah, mas eu vou gastar 2 cursos. A gente não está falando de gasto, está falando de enterrar um sonho ou conseguir viver do seu trabalho. Ou conseguir ajudar as pessoas a melhorarem os seus problemas. E quem fala isso, vou repetir novamente, eu fiz uns 4 cursos de acupuntura e uns 5 de fitoterapia e uns 3 de diagnóstico. A teoria que a gente encontra na área da acupuntura, da medicina chinesa, ela é encantadora. E no começo a gente fica maravilhado com isso. Não muda muita coisa, ela é encantadora. A dificuldade da gente, por ser uma coisa tão distante do nosso jeito de conhecer, da nossa visão cultural de saúde, de corpo, por conta dessa distância, é muito difícil a gente julgar inicialmente a qualidade daquilo que estão nos ensinando. Eu já vi um outro problema também. O conteúdo é muito bom, a parte teórica, as referências. Mas os professores, eles tinham alguns limites para entender e, portanto, para explicar. É lógico que eu fui perceber isso quando eu já estava mais avançado na área, e você vai fazer alguns cursos por conta do diploma e você consegue notar isso. É muito chato? Bom, pelo menos eu tinha parte teórica, o que é difícil para quem está começando conseguir discriminar isso e saber depois como aproveitar a parte teórica. A acupuntura ela tem uma característica, na verdade, eu tenho uma ligação muito íntima com educação, com pedagogia. E eu vou falar que várias formações profissionais, ou várias profissões, precisam de mais do que um bom curso, precisa de uma condução, muitas vezes de uma pessoa. Isso acontece, por exemplo, na música. Eu conheci muitos músicos, tive contato com a área de conservatórios, pessoal que toca em orquestras, ou mesmo esse pessoal da noite que toca em shows. Na minha época tinha os bailes, eu não sei como é que é isso ainda, mas tem os shows. E os grandes músicos, quando você pega a história deles, eles têm algum momento que vão colar em alguém ou vão buscar ajuda em alguém para se desenvolver pessoalmente. Eu vou falar alguns nomes que eu conheci, por exemplo, de algumas épocas diferentes. Para quem conhecia Toquinho e Vinícius, vai conhecer a história do Toquinho como violonista, com quem que ele vai aprender, com quem que ele passa, os professores dele. E eu não sei se o Toquinho tem uma educação formal em faculdade de música, porque o músico, durante muito tempo, e ainda é possível disso, você fazer uma formação paralela só convivendo ou estudando com essas pessoas. A mesma coisa eu vi na área de orquestra, os pianistas, os solistas, né? Se a gente for para a área da pintura também, ou das artes plásticas, é a mesma coisa. A gente vai conhecer quem foi discípulo de quem. Por exemplo, já ouviram falar de Rafael, um pintor, acho que é de pintor clássico, né? Ele foi discípulo de, eu não lembro, acho que talvez Leonardo da Vinci, que por sua vez também frequentou um outro consultório de um outro mestre famoso até chegar no seu nível de excelência.
A medicina ocidental é a mesma coisa. É importante as faculdades que a pessoa estuda, onde faz a residência, mas muito importante é com quem ele faz a residência, que médico que ele acompanha. Às vezes as pessoas escolhem os seus cursos de formação só por causa de um nome que está lá figurando entre os que vão dar parte do curso. Cozinha é a mesma coisa. Então, a acupuntura tem essa característica também. Você precisa buscar alguém que possa ser a sua referência para você crescer na área. E aí, quando a gente chega nessa fase, a gente está querendo aprender mesmo. O preço que a gente vai ter que gastar não é o que mais importa. A gente vai dar um jeito para fazer, por quê? Por conta do resultado que eu vou ter. E a acupuntura, se você consegue fazer um bom trabalho, que é muito além de tirar dorzinhas, né? Isso é uma coisa que entusiasma muito as pessoas inicialmente. E o que eu mais vejo, a pessoa se forma e fala assim, eu vou me especializar em tirar a dor. Né? Para mim isso daqui não faz muito sentido. Mas tira a dor, tá, mas outro dia a gente conversa mais. Só que a acupuntura é muito mais ampla, a medicina chinesa é muito mais ampla e se você quer ter o seu espaço, ter o seu retorno justo, merecido, quando você reconhecer aquele mestre com quem você quer estudar, você vai dar um jeito. Por quê? Porque senão aquilo tudo que você já gastou vai ser perdido. Eu não estou querendo afogar os anseios de quem está me vendo. Pelo contrário, eu quero salvar. A busca pela acupuntura é uma busca de pessoas extremamente interessadas em ver a saúde das pessoas, em buscar uma alternativa que não seja química. Todo mundo sabe dos problemas de remédios químicos. Eles são importantes, às vezes é o que salva, é o que está na mão da gente. Mas quem se trata com alopatia, muitas vezes tem o sonho de como eu vou poder abandonar esses remédios. E a acupuntura está nesse universo, de que eu posso viver de um jeito diferente, de eu posso manter minha saúde de um jeito diferente. Tem história de fazer exercício, tem as academias, tem alimentação, mas nem sempre é possível de passar sem isso. Até porque, pensa bem, quem faz academia, quem cuida da alimentação, uma hora pode pegar uma gripe, um resfriado, como também pegou Covid. E nessas horas a gente precisa de uma intervenção terapêutica mais forte. A acupuntura está nesse universo. Eu não sei se para Covid. Para Covid eu usei ela como método auxiliar. A minha base foi a fitoterapia chinesa, que é da mesma medicina da qual a acupuntura faz parte. Os raciocínios são os mesmos. Mas veja, o que é interessante aqui é que a acupuntura, para várias doenças, ela é um recurso importante para você alterar a condição da pessoa. Posso até falar, resfriados comuns, eu já lidei com a acupuntura realmente com bons resultados. Tem outras doenças, eu conheço vários profissionais lidando com casos mais graves, mais sérios. E por quê? Porque eles fizeram isso. Eles foram atrás de alguém que apresentava o que eles gostavam e deram um jeito de chegar até eles. Eu conheço gente assim que deu um jeito de estudar na China. Chegou na China, a hora que ele descobriu o que ele queria aprender, essa pessoa fez todo um empenho para se aproximar do professor da área que ele queria. E ele conseguiu. Não foi barato? Realmente, para a China não é barato. E teve que se manter lá estudando no ritmo que passavam para ele.
Ele tinha um tempo limitado para ficar lá e teve que fazer esse esforço. Conclusão, ele está muito bem e muito feliz com o que ele faz. Você falar, mas tem que ir para a China? Olha, aqui no Brasil eu já consegui aprender grandes coisas e conheci grandes professores. Então, é uma busca sua. Eu já vi muitas pessoas que foram para a China e não tiveram nada de surpreendente no trabalho, a não ser o diplominha. Ah, eu estudei na China. E o que você tem que perseguir é o diploma. Não é ele que você vai pôr em cima do seu paciente para ele se sentir curado. É a sua ação. Então, o mais importante é observar, tentar conhecer os profissionais que têm bons trabalhos. Cuidado, não é bons discursos. Bons discursos, todo mundo não, né? Mas algumas pessoas têm. Bom conhecimento teórico é importante, ajuda, mas ele vai ter o seu momento. E na prática da acupuntura você vai precisar mais do que isso. Então, estou aqui repartindo com vocês a minha experiência, a experiência de colegas. Até porque o que eu estou falando aqui não é uma coisinha que eu acho, o que eu vivi. Aqueles profissionais que deram certo tiveram isso por trás. Todos os que eu conheci. Os mais importantes que me inspiraram também tiveram isso. Então, esse é o caminho. Tiveram uma formação básica, alguns em escolas formais, outros não, porque a acupuntura tem essa característica também, como a música, às vezes a tua formação não é da maneira institucional, embora isso está mudando, e é importante a gente passar por uma informação institucional, porque é uma área que tende a se regularizar no Brasil, e é importante a gente já seguir aquilo que cria as condições de regularização, regulamentação. A regulamentação de uma profissão, ela passa por uma definição do que é pertinente a ela, tanto enquanto atividade quanto formação, enquanto conteúdo de estudo ou conteúdo de prática. E as escolas que eu conheço, as boas escolas, estão caminhando para se alinhar cada vez mais e deixar isso bem definido e claro. Tanto é que hoje nós já temos escolas de formação superior em acupuntura no Brasil. Esse é um passo de tornar uma profissão regulamentada, porque a partir disso vão se criar os conselhos que regulamentam e fiscalizam as condições dos profissionais. A gente também tem os sindicatos que costumam ser anteriores aos conselhos, que é aqueles que lutam pela categoria, pela regulamentação e pela proteção das condições e reconhecimento dessa categoria. E a gente já está caminhando para esse lado, então o que é importante? Você pensar em ter uma formação institucional. Mas lembre-se, aquilo que eu falei é sério. Às vezes você vai ter esse diploma, mas não vai te garantir uma capacidade de atuação. Poxa, que sacanagem! Olha, a formação, a capacidade de formar bons profissionais, do meu ponto de vista, tem a ver com as condições pedagógicas de ensino. Mas essa não é uma característica da acupuntura. Eu vejo isso acontecer em várias profissões. Tanto é que você vê que o índice de permanência da profissão depois de formado não é tão alto assim em várias profissões. E o índice de pessoas que se realizam e se estabelecem dentro de uma profissão, quando eu falo estabelecer, é ser
registrado como um profissional daquela área, ter um bom reconhecimento e retorno do seu investimento. Ou seja, a pessoa consegue ter um rendimento daquela atividade que satisfaça as suas condições de vida. Então isso é raro. Normalmente as escolas tendem a tentar aperfeiçoar a questão pedagógica indo para o lado tecnológico. Essas coisas de recursos audiovisuais, grupos de EAD, realidade virtual. Tudo bem, isso é até legal, mas pedagogia é mais que isso. Então, considere isso. Você vai ter que fazer algum curso desse, mas às vezes até um pouco mais caro vai te dar uma garantia melhor, ou vai te dar uma formação teórica melhor. Eu já falei, o que você deve olhar? Olhar menos o preço. É legal olhar a teoria, mas se você está começando, aquilo não vai fazer sentido para você. Então o que é legal mesmo é olhar as pessoas que passaram por aquela formação e como eles estão hoje. E para quem tem acesso a essas pessoas, procure conhecer a importância da passagem por aquela escola na formação dessa pessoa, no resultado do trabalho dessas pessoas. Veja as dicas que ela pode te dar. A dica que eu posso te dar hoje é achar pessoas assim com as quais você possa fazer um estágio, que você possa fazer uma formação paralela ou uma complementação paralela, que é o que mais acontece, por exemplo, na área de música, na área de teatro, na área de comida. Se vocês pegarem a formação de muitos chefes, vocês vão ver que uma parte da formação deles, e muitas vezes depois de terminarem a faculdade, é fazer um estágio numa cozinha de um cozinheiro famoso. Alguns entram lá para ser serviçais, para estar perto, para olhar. A pessoa que eu conheci e foi estudar na China e escolheu um professor para ele aprender, um dos jeitos que ele conseguiu para se aproximar mais do professor e poder aprender melhor foi oferecer o serviço de organizar a sua biblioteca, porque ele tinha conhecimento desse tipo de organização. E ele viu, por exemplo, que o professor não tinha a menor noção daquilo. E aí ele se ofereceu para resolver isso para o professor. O professor nem sabia o que era isso. Quando ele viu o trabalho pronto, ficou muito contente. Mas para que isso? Ele falou assim, olha, tinha dois motivos. Um, eu estaria perto dele. Outro, eu conheceria as referências dele. E pela convivência, eu saberia quais referências eram importantes. Porque eu estou com os livros ali na mão. Veja só, né? Então, às vezes para você ser uma pessoa, um profissional diferente, que tem um resultado diferente, que é procurado pelo seu resultado, porque o diploma passa muito rápido. O diploma ele tem um valor geralmente quando a gente se forma, que as pessoas vão saber e falar, poxa, você estudou naquela escola, que legal. Mas na hora que começa a trabalhar mesmo é aquilo. Não é o diploma na parede que vai fazer o resultado acontecer. Não adianta pôr o diploma em cima da barriga da pessoa, que também não vai acontecer. O que vai fazer acontecer é aquele investimento pessoal que você teve que fazer dentro ou fora da escola, junto com o curso ou depois do curso, no sentido de aprimoramento pessoal. Saiba que você vai estar fazendo um trajeto de grandes mestres. Como eu disse, eu conheci mestres que tiveram esse trajeto. De todos eles, eu conheci qual foi o mestre dele. Teve uma linhagem de mestres que eu conheci 2 gerações.
quer dizer, 3 gerações. Então, esse é o caminho, é isso que é importante para você. Se você escolheu e quer entrar nessa área, somos parceiros, somos colegas. Ah, não estou nem trabalhando ainda, mas esse sentimento de ser daquele grupo, eu pertenço àquele grupo, é que vai te levar para lá. Tá? E isso que me atraiu. Quando eu vi as pessoas, eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso. Nossa, eu me sinto como ele. Eu tenho esse mesmo prazer que ele. Nossa, aquela habilidade, como é que eu consigo aquilo? Então, bem-vindo ao grupo. Eu tenho feito vídeos para ajudar as pessoas que querem crescer na área, que querem conquistar pacientes, que querem ter resultados, bons resultados. Eu passo praticamente segredos. E dá a impressão assim, então se esconde coisa. Na verdade, é que é uma área tão complicada que nem tudo é possível passar numa condição de formação. Você vai aprender nessa situação. Nessa situação em que você tem uma pessoa já estabelecida que se dispõe a ajudar você a ser mais um elo dessa corrente que se forma de transmissão, de formação e de habilidades. Como eu disse, é a mesma coisa que eu vi na música, que eu vi na comida. E para quem acha meio estranho, por exemplo, eu conheci isso também na área de pedagogia. Os grandes professores, eles tiveram acesso e conviveram com outros grandes professores. E é uma questão da natureza humana. Então, esse é o caminho. Fico muito feliz de você estar me ouvindo e apareça mais vezes. Estou empenhado em ajudar a você a trilhar esse caminho. Até mais.